Mas, enfim, é isso. Esse aqui é o Curioso Destino de Rita Quebra-Cama, é o primeiro livro, respondendo a sua pergunta, né, Gabriel, sobre quais são os temas, né? Assim, em geral, eu penso assim, eu parto do... Eu quero falar sobre o quê? Né? Hoje, nesse meu momento, nesse meu estágio, o que é que me toca, o que é que me toma, qual é o tema que me atravessa, que me inquieta? O que é que me inquieta? Quando eu fui lançar o primeiro livro, eu queria falar sobre o sertão, né? Sim. Porque eu sou um sertanejo, eu sou cria do sertão, eu sou nascido em Serrinha, meus avós são de Uauá, ainda mais sertão, mais norte, baiano. Então, esse é o meu universo. Onde o sol é mais quente. Eu transito muito por esse universo. Eu falei, poxa, então eu quero falar daquilo que me dá pertencimento. Eu quero estrear na literatura com propriedade. Eu quero que seja alguma coisa que tenha a ver comigo, com as minhas origens, com as minhas raízes. Vou falar sobre o sertão, sabe? Então esse é um mote. Aí a partir daí surgem as histórias, as ideias, os causos, os contos, tal. Mas aí eu parto desse ponto de inquietação. Eu quero falar de quê? Mesmo se dá todos os outros, né? Os temas vão surgindo assim, das inquietações. Às vezes a editora procura, já querendo um determinado assunto, né? Me dá um tema, e foi assim, por exemplo, com A Princesa do Olhinho Preguiçoso e com O Menino de Asas Invisíveis. Quero te propor um livro sobre bullying na escola. Beleza, bullying na escola é um tema que me atravessa. Eu tenho sobrinhos, sobrinhas em idade escolar. Ok, esse tema me interessa, bora lá. Como é que eu vou fazer isso? Aí eles me dão uma liberdade, e eu só escrevo se tiver liberdade, para desenvolver o meu texto. Ricardo, no caso desse livro aí, no caso tem 5 episódios nele. São 7. São 7 contos de ficção, todos eles ambientados, né, no sertão. São contos, são pequenas histórias, né, independentes entre si, não há relação entre uma e outra. Você pode ler do começo para o fim, do fim para o começo, sem prejuízo da compreensão. O elemento que une todas as histórias é o sertão. O sertão é como se fosse uma personagem, está presente em todos os contos, né? Sim. E é um livro que eu começo ele muito denso, ele é um livro que tem uma violência muito concentrada nas histórias, né, nas tramas das personagens, e essa violência ela vai diluindo ao longo, até que você chega no último conto, que é quase que não tivesse violência, mas ela está ali de alguma maneira. A minha ideia é falar sobre situações extremas que nos levam a situações limites, né, a atitudes limites. Todas as personagens, do primeiro ao último conto, são colocadas em situações limite. Eu quero descobrir o que é que essa personagem vai fazer numa situação limite. Então é isso que o livro... E esse livro é infanto-juvenil? Não, é esse geral? É para adultos. Para adultos. Para adultos, né? É um livro para adultos, uma juventude ali e tal. Né? Mas ele é ali classificado como um livro para adulto, né? Que tem essa violência, essa coisa meio... eu trago para um campo de imagem de um sertão sofrido, duro, assim, cruel, mas não apenas, porque eu não gosto de trabalhar com estereótipo. Sim. Não gosto. Estereótipo, eu não dialogo com estereótipo, eu gosto da diversidade, porque o sertão é muito mais do que o sertão sofrido, né? É o sertão do chão seco, mas ele é produtivo, ele é rico. E aí eu trago essa riqueza nos contos. Cultura, em tudo. Em tudo. Eu trago, por exemplo, eu falo da mesma forma que eu falo num conto do Beato Conceição, de um sertão seco ao ponto de terem que invocar um beato para pedir chuva, eu falo de um sertão das fazendas da pecuária, sabe? As margens das barrancas do Rio São Francisco, com terras férteis e tal. Quer dizer, eu gosto da diversidade. O que me interessa é a diversidade. Então, mas essa liberdade a editora lidar completamente? Total. Eu só trabalho com liberdade, nada menos do que isso. Assim. Ela pode me dar um tema. Sim. Eu quero o tema X, eu quero que você fale sobre... Maravilha, mas tudo mais eu cuido. Eu cuido da pesquisa, eu desenvolvo personagem. E claro que vou dialogando, porque eu não sou um cara intolerante, intransigente, melhor dizendo, ao ponto de falar, não, ninguém mexe, não. Eu falo, olha, minha ideia é essa aqui, eu tenho esse texto aqui, eu quero falar sobre isso aqui, vou desenvolver dessa maneira. Tudo certo? Tudo beleza. Beleza, vamos lá, vamos tocar. Agora, assim, eu não aceito que falar, eu acho que você tem que mudar porque essa personagem pode não agradar fulano ou beltrano. Esse papo eu não colo comigo. Porque eu sou livre para criar, sou um escritor, né? Se eu não tiver liberdade para criar, ora, que sentido faz, né? Nenhum. Aí é com amarras, né? Aí não dá. Aí não dá. Aí depois desse aí veio o segundo. Que é o outro, né? Que é a princesa, esse aí já é o terceiro, é esse aqui. Esse aí.
A Princesa do Olhinho Preguiçoso, que é o meu primeiro infanto-juvenil, né? Sim. É a minha estreia no campo da literatura infanto-juvenil, que foi lançado em 2020, bem no auge da pandemia, né? Eu escrevi esse livro na pandemia. Aliás, eu escrevi os 3 na pandemia, né? É um projeto que eu tenho com a Mojubá Editora, essa editora aqui, Sim. de 3 infantos juvenis, todos os 3 com personagens negros, Sim, com histórias que isso aí. sejam antirracistas, Sim, né? correto. Que tragam perspectiva de outras personagens para Já além traz dos uns clássicos. temas polêmicos tem que ser discutidos na sociedade. São temas que eu acho que são temas que eles estão na agenda do debate, e que a gente deve trabalhar, que a gente deve abordar, né? O bullying, o racismo. Já tiver a desconstrução de uma princesa Isso. ideal da Disney. Exatamente. Sim. A gente vê essa Exatamente. desconstrução. E foi isso aí que me pegou. Esse projeto me pegou. Sabe? Quando a Mojubá falou, ó, bora fazer, eu falei, opa, esse tema que me toca, eu gosto disso. Diversidade, né? Olha para os livros clássicos da literatura. Olha para as princesas e para os príncipes da Disney, dos contos e dos filmes. São todos de um perfil, de um padrão, de um estereótipo. Sim. Eu falei há pouco, eu não quero estereótipo. Eu acho que a gente tem que refletir na literatura, nas artes em geral, o que de diversidade nós temos e somos. Um povo diverso, né? Então não faz sentido você ter aqui uma menina apenas branca, de olhos verdes, cabelos lisos, ou um príncipe encantado que vem no cavalo. Sabe aquela coisa que eu acho bonito até, sabe? Acho que tem o seu papel na literatura. Tem o seu momento, mas tiveram não é o seu sempre. momento. Tiveram, eu acho que sim, que tiveram. Não sou contra quem faz, eu acho que tem campo para todo mundo, mas eu acho que a gente precisa cada vez mais de autoras e autores que enveredem por esse universo da diversidade. Desconstruam, né? Desconstruam. E essa é uma realidade principalmente nossa aqui na Bahia. Pois é. E Estado em que quando 80% da população é negra, né? E quando você versa no livro, até é uma realidade mesmo da sala de aula. Um óculos fundo de garrafa, Isso. um cabelo encaracolado. Exatamente. Então essa E essa menina que convive com crianças brancas, sofre o bullying, né? Num universo de uma escola, eu não digo isso no livro, mas subtende-se que é uma escola particular, Sim. em que ela convive com crianças brancas e que ela, como é uma criança, né? E em determinado momento essa criança se vê alvo das piadas, né? Das brincadeiras, das ditas brincadeiras, nem gosto de usar isso, né? Mas se vê alvo da piada, o coleguinha que aponta o dedo e fala, olha, que você é estranha. Você tem... Parece porque ela passa a usar um tampão, né? Ela tem um problema no olho, passa a usar um oclusor, e aí o colega fala, você parece uma menina pirata, que esquisita você é. Quer dizer, ela passa a se tornar o alvo dessas ditas brincadeiras e isso vai adoecendo essa criança. Então, você para pensar quantas crianças, quantas meninas e quantos meninos vivem a todo tempo, a todo instante, situações de bullying, né? Então, a personagem reflete esses 2 aspectos. A questão da diversidade, né, dessa menina negra, que é a personagem principal, a protagonista, e também traz a perspectiva do bullying, do enfrentamento ao bullying dentro da escola. De que maneira os adultos respondem a isso, né? Como fazer, o que fazer, como agir, como identificar o que é o bullying. Né? O livro traz essa perspectiva, porque você pode conversar com pais e mães, como eu converso com números, que sequer conseguem classificar o que é bullying. Mas meu filho faz bullying? Mas o que é isso? Né? Então, o livro traz essa perspectiva de ser um livro para você ler em casa, na cama com a criança, na sala e na escola, e trabalhar o livro. Né? Fazer uma roda de conversa, vamos lá, vamos ver aqui o que é bullying. Né? Então é isso. E dependendo do bullying, pode ter até uma evasão, reflexo, uma evasão escolar, né? Pois é interessante você fazer essa pergunta, porque eu disse da pesquisa, e aí vou eu para a pesquisa, né? Quando a Mojubá me procura, vou eu conversar e comecei a ligar para psicólogos, psicopedagogas, especialistas, né? Oftalmologistas, para entender esse universo. E aí eu vou para o campo da psicologia e aí descubro, não sabia, que o bullying ele é tão sério, ele é tão grave que em muitos casos, além da evasão, que de fato é uma das consequências, você tem outras consequências de alterações de comportamento que levam até ao suicídio. Sim. Ao suicídio. A gente fala muito pouco disso. Há crianças e adolescentes que tiram a própria vida porque não conseguem lidar com essa situação, com essa pressão do bullying. Ela abre portas para vários outros problemas, né? Tipo uma depressão, para tudo. Uma crise de ansiedade. Ansiedade, depressão, abandono escolar, enfim, uma série de questões, né? Que o bullying é esse estopim, né? Ele detona, ele aciona uma série de...
E a gente fala pouco. Sim. Né? A gente fala Sim, pouco. fala Quer dizer, então é isso. O meu papel é esse, chamar atenção. E é importante que seja o professor. Né? Não enxergar que é uma brincadeira, né? Não é brincadeira. O bullying, ele é porque a gente vê, vamos trazer os senhores de antigamente. Isso. Eles acham que os filhos estão falando, não, é só uma brincadeira. Ah, né? é isso. Que Inclusive nada. a personagem fala. Ela fala, Breno tá me pirraçando. Sim. Aí a professora fala, mas isso não é pirraça. Isso não é brincadeira, isso é bullying. Não, isso é bullying. Quer dizer, né? A brincadeira é saudável, é gostosa, é divertida. A brincadeira, ela não parte da sua característica física, nem da sua. Eu não te diminuo, não te humilho, não te menosprezo para rir. Eu não posso ser objeto de chacota nem de piada. Tá? Isso não é brincadeira, isso é bullying. Se afeta, se causa dor, se adoece, isso é bullying. Então é isso que eu quero que os pais entendam. E quero também que a escola entenda, porque aí, a partir do trabalho em sala de aula, o professor ele é um provocador, né? Sim. Ele chama, ele percebe, o professor está ali em contato direto com a criança, ele vê comportamentos que às vezes em casa a gente não vê, pai e mãe não veem, né? E aí você fala, opa, pera lá, tem alguma coisa errada aqui, não é assim. Aí chama a criança, chama o pai, chama a escola. Tem uma proposta pedagógica no livro, não sei se vocês leram, espero que leiam e vejam. A professora Bia, que é a personagem, ela é fundamental. E eu fiz questão de colocar essa figura da professora. Por que ela é fundamental? Porque ela identifica e ela propõe uma estratégia pedagógica para quebrar a lógica do bullying. Ela não isola o menino, e nem pode isolar, porque não é essa a proposta. Ela traz a criança que pratica o bullying para a conversa, ela inclui essa criança e faz com que ela compreenda que aquilo não é brincadeira. Sim. E as coisas começam a mudar. Não vou dar spoiler não, que eu quero que vocês leiam. Agora o bullying também, você seguindo esse raciocínio seu, o bullying também, quem faz o bullying também é uma forma de... Eu acho também, que é vítima. Porque é uma forma de se sentir grande, superior. Eu acho que é aí, vítima. Eu vejo como vítima. Eu vejo que quem pratica o bullying também é uma vítima. Vai estudar, vai perceber a história desse agressor. Né? Ele dificilmente ele vai partir do nada. Esse agressor ele pode ter sido vítima de bullying em algum momento. Ele pode estar sendo vítima de algum momento. Né? Porque o que é o bullying? São situações de violência que a gente não toma como violência, mas que se reproduzem no dia a dia em todos os espaços sociais. Por acaso, o livro se passa na escola, mas o bullying se dá em casa. Se dá na igreja, na universidade, sabe? Onde há interação social, há bullying. Porque é sempre essa coisa, né, de uma prática que parte... bullying vem do inglês, né, essa coisa do valente, do valentão. Sim. A ideia de que eu me coloco enquanto melhor que você, mais forte do que você, mais capaz do que você, o que me dá, na ideia dele, na cabeça dele, o poder de agir sobre você. Mas eu ajo sobre você de uma forma violenta, sabe? Te ameaçando, te intimidando, te assustando. Cara. Então essa é a ideia, né? Quer dizer, do bullying. Nisso consiste a ideia do bullying, essa coisa, dessa forma de violência. Então é isso, trabalhar em todos os espaços sociais, porque as pessoas me perguntam, mas só na escola não. Sim. Eu ambiento as personagens na escola, porque eu quero trabalhar em escola. Mas se dá em casa também. Mesmo porque a educação começa em casa. Pois é, entende? Então é isso. Sim, mas aí o sucesso foi tão grande que a gente aí, se você aí tem... Não parou. Não parou. Não para. Mas aí vem outra língua. Ah, sim, a primeira versão, é verdade. O livro, a gente lançou em português. É isso, a gente lançou em português. Eu acho que então é isso, 3 em português. E aí a editora, bom, a versão em português foi muito bem, né? Graças a Deus a gente, né, conseguiu um bom resultado em termos de negócio de mercado editorial. E aí a editora me propôs então fazer as versões em inglês e em espanhol. E aí eu falei, ok, tudo bem. Aí eu já não tenho mais ingerência, entendeu? A minha obra está pronta, está lá, entreguei. E aí a editora fala, vamos fazer em inglês e vamos fazer em espanhol? Vamos. A gente vai procurar então tradutores, né, que são falantes nativos dessas línguas do inglês e do espanhol, para adaptação. Né? Porque, embora seja a tradução do livro em português, do meu livro em português, é um outro livro, é uma outra obra. Porque quando você traduz, você adapta, você traz expressões idiomáticas, regionalismos, né? Enfim. Então, vira uma outra obra. Embora eu não tenha ingerência sobre essa outra obra, né, eu quero saber como é que vai ser a tradução, como é que é Olhinho Preguiçoso
em espanhol. Mas sua obra já está internacional. Graças a Deus, está caminhando aí. O homem já está milionário. Já. Não, Deus te ouça e os anjos digam amém. E é isso, a gente tem essas três versões, que estão esgotadas, inclusive, né? Sim. Felizmente, tanto a versão em inglês quanto a espanhol, a gente conseguiu esgotar. Né? A versão em português já está, acho que na terceira edição. Você conseguiu emplacar tanto no ensino privado quanto no público? Em tudo, em geral. O livro teve uma belíssima aceitação. E a gente vê, Ricardo, até a literatura, com o crescimento dos streams, tudo, livrarias famosas de grande porte sendo fechadas, Sim. como a cultura, como, né? Sim. A gente não tem mais um acesso hoje de você ter uma livraria para você comprar um livro hoje, sentar a ler como tinha antigamente. E você teve essa coragem de lançar um livro. Sim. E apostar nesse segmento de abrir as portas para a literatura, assim. Então, eu imagino que para você é extremamente gratificante. Você vê que seu livro hoje está com 2 idiomas, né? Fora o português, Isso. que é o terceiro, e esgotados. Que e principalmente que com o crescimento da internet, né? Que ninguém hoje mais quer um papel na mão. É bem curioso isso aí, né? Assim, é uma ousadia muito grande você, sabe? Lançar um livro em 3 idiomas, no meio de uma pandemia, num cenário de fechamento de lojas, né? Num cenário de dificuldades do mercado editorial, fechamento, né? Então, enfim, é uma ousadia muito grande, é um passo, né? Bem assim, importante que se dá. E nesse contexto dos livros digitais, né? Quer dizer, mas eu acho que o projeto é um bom projeto. Sabe? Eu acho que quando você tem um conteúdo, uma forma, uma apresentação bacana, quando você tem uma proposta de trazer temas assim, né? Quando você se propõe a entregar um livro que vá além daquela coisa... que às vezes a gente pensa, porque é para criança, sabe? Assim, quando você oferece de fato um bom projeto, ele vinga. Essa é a prova. Assim. Eu acredito também, em uma opinião minha, que a pessoa que se arrisca a lançar hoje um livro no papel tem que acreditar muito na literatura, essa literatura mais pura, né? Sim. Porque o cara diz assim, eu vou sair um pouquinho do digital e vou fazer com que o cara pegue no papel mesmo, tradicional. Sabe o que eu acho também? Eu acho que as coisas, elas não são excludentes, assim, sabe? Sim. O digital não inclui o físico, porque há quem queira mesmo, e as pessoas querem ter o livro, querem ver a ilustração, querem, sabe, tem isso mesmo. Sim. Imagina, você pega um tablet para ler para o seu filho na cama, você pode até fazer isso. Como tem hoje em dia tablet de leituras. De leitura, você tem. Mas tem uma coisa de uma... Eu posso até parecer assim meio... Encantamento. Isso, um encantamento, tem uma beleza. beleza. Minha mãe em casa tem uma coletânea dos pensadores. Olha aí. Um livro... Tem uma coisa de uma memória de afeto que fica... Você lembra do seu pai lendo para você, da sua mãe lendo para você um livro, folheando aquele livro, né? Fechando, amanhã a gente termina. Né? Quer dizer, isso fica muito na nossa memória, na nossa construção de memória. Né? Assim, poxa, meu pai lia para mim. Então tem isso, assim. Eu mesmo tinha um livro que marcou minha infância, que foi de Ziraldo, O G é o Gênio. Sim. Foi o primeiro livro que eu ganhei, meu pai e minha mãe me deu por causa da letra inicial do meu nome, e aquele livro para mim foi o despertar da minha literatura. Tá vendo? Então, Ziraldo, na minha vida, foi... É incrível, né? Ziraldo é maravilhoso. Então é isso, assim, só para finalizar, respondendo a tua pergunta, assim, eu acho que tem essa coisa do digital, tem uma dificuldade do mercado editorial brasileiro, tem todas as questões que envolvem, né, a publicação, mas tem esse encantamento. E esse encantamento, aliado a um projeto bacana, resulta um sucesso editorial, graças a Deus. Aí você produz o próximo. Isso, aí vem o próximo, que é esse aí. Né, Menino de Asas Invisíveis. Esse já é bem diferente da proposta da princesa do Olhinho Preguiçoso. Quer dizer, você tem também um personagem negro, protagonista, que é o Radu, mas a trama é muito diferente, né? A trama é uma outra história, né? A história de um menino e da sua bisavó, né? De uma criança cheia de criatividade, de imaginação, né? Faz muitas perguntas, curioso, e ele quer descobrir o que é que tem do outro lado do mar. Né? Eles moram
na beira da praia, então ele quer descobrir o que é que tem do outro lado, o que é que existe lá. E aí eu me penso, sabe, eu faço uma conexão comigo. Sim. Quando eu estava lá em Serrinha e vi aquela televisão chegando, que eu vi aquela imagem, eu queria saber o que é que tem desse outro mundo, desse outro lado dessa tela, o que é que tem, o que é que existe para além de Serrinha. Eu pensava, né? Sim. Então eu acho que de alguma maneira eu reproduzo no Hadouken isso meu, assim. O que é que tem do outro lado do mar? E aí a bisavó dele, que é uma senhora centenária, promete que vai levá-la à África. Do outro lado do mar existe a África, ela diz para ele. E aí ela incute nessa criança o desejo de conhecer a África, que ela chama Terra-mãe, nosso continente, né, de onde nós viemos. E ela promete fazer essa viagem com ele, levá-lo, só que ela tem 100 anos. Sim. Né? E a promessa não se cumpre, eu também vou parar aqui, porque eu não quero dar spoiler, mas eu acho que é uma história bonita. Mas você faz essa relação também, além do mar, tem a África, você traz uma figura negra. Isso, também. Exatamente, por essa razão o personagem. E quem faz também a sinopse do livro é Carlin Brau. É Brown, exatamente, é Brown, bem lembrado. Que ele rasga seda aí, elogia você. Brown é um amigo querido, assim, ele quando a editora falou assim, olha, a editora me deixa sempre livre para escolher as pessoas que vão estar comigo no projeto, né? No primeiro livro, por exemplo, a professora Mabel Veloso, né? Na verdade, no segundo livro é Mabel Veloso também. Eu tenho Mabel Veloso e tenho um Carlinhos Brown nesse livro, Sim. né? E aí, quando eu falei para ele do projeto, ele falou, olha, eu estou com muitas coisas aqui. Ele estava lá envolvido ali no programa, né? No The Voice. The Voice. E aí eu falei, então deixa eu te mandar só a capa do livro. Aí eu mandei para ele a capa. Quando ele viu a capa, ele falou, não, me manda o livro inteiro. Aí ele se encantou e escreveu, né? Enfim, é aquilo que eu falei para vocês em televisão, né? Sim. Ninguém faz TV sozinho, ninguém faz também sozinho, né? Quer dizer, eu escrevo ok, mas as ilustrações são lindíssimas, George. O meu texto, puro e simples, não teria o encanto que tem isso aqui com essas obras do George Lopes, né? Quer dizer, é uma coisa bacana também. É um alinhamento total. E a gente não combinou nada. Quem busca o ilustrador é a editora ou você então, já a gente conversa. Entendi. A gente conversa. O primeiro, por exemplo, o Heitor Neto. Eu queria muito o Heitor. Eu quando a Mojubá me procurou, eu falei assim, poxa, eu quero procurar um ilustrador que tenha esse traço assim, que traga a ideia do universo mágico, né, do mundo mágico da princesa, porque é uma princesa do olhinho, né? E aí eu vi a ilustração dele, eu gostei, a editora topou. Com o Menino de Asas Invisíveis, Jorge, eu trabalho com ele trabalha comigo na televisão, né? Sim. E eu não sabia que ele tinha esse trabalho incrível de... Bom, sabia, ele faz artes, né? Trabalha com videografismo, mas eu não sabia que ele ilustrava livros. Aí quando eu falei que estava... Aí, assim, aí ele me mostrou o trabalho dele, aí eu fiquei encantado. Falei, bora fazer o projeto então. E aí ele desenhou tudo lá e me mostrou, assim, eu interfiro muito pouco. Eu sou um cara legal. Eu sou um autor legal, assim, porque tem autores que mexem mesmo e pedem, não, eu quero assim, eu quero assim. Eu não invisto muito no campo do ilustrador, porque ele é um artista também, né? Sim. Então ele tem uma ideia, ele tem uma concepção para o meu texto. É Você claro se que eu vou encaixa dizer, nas suas palavras. exato, Tem que viajar na onda. na onda, é isso. Mas o livro é isso. O livro ele não tem que ser, a ilustração não é uma reprodução do texto. Sim. Não tem que ser e nem precisa ser uma reprodução do texto. É um olhar de um artista, um ilustrador, para aquele texto. E ele tem liberdade para fazer. E é assim que eu gosto que seja, sabe? Liberdade. E a editora também apostar. Aposta, a editora aposta, né? Aposta bastante, porque conhece, sabe do trabalho. Né? E a Majubá, você tem relação com a Majubá? Tenho, é a Mojubá, eu tenho. Mojubá. A Mojubá é uma editora que pertence a Lila Aragão, que é uma contemporânea minha da faculdade, ela é jornalista, trabalha em São Paulo. E eu sou uma espécie de um divulgador, um sócio divulgador. Então, Sim. eu faço a divulgação dos livros, estou aqui fazendo isso também, né? Quer dizer, e a Mojubá ela publica, ela edita e publica e distribui os livros, né? Tem todo um marketplace, trabalha tudo na internet e distribui para o Brasil todo. E aí depois desse aí não parou mais. E aí, pois é, aí o Menino de Asas Invisíveis é o segundo, porque na verdade eu tenho um projeto, eu tenho um contrato com a Mojubá de 3 livros, né? Sim. A Princesa do Olhinho Preguiçoso, o Menino de Asas Invisíveis e um terceiro, que já deveria ter sido lançado, que não foi ainda, porque eu estou muito preso na agenda desse livro ainda, né? Estou circulando, porque por conta da pandemia, houve uma demanda reprimida aí, as escolas querendo que eu vá, que eu converse, sim, mas eu não pude viajar, não pude, né, por conta da pandemia, mas agora que as coisas estão mais tranquilas, estão se flexibilizando mais, eu começo a viajar com esses 2 primeiros livros. E o terceiro, que é o que eu vou lançar, que é o Deu a Louca na Bicharada, deveria ter sido lançado, mas a gente está segurando um pouco.
Sim. Né? Para que eu possa viajar com esses dois primeiros que eu não viajei, né? Partiu escola. E o terceiro é o Deu a Louca na Bicharada, que é um outro livro que eu digo, talvez seja dos três o menos pretensioso, assim, né? Sim. É o livro que eu escrevi de boaça, assim, sabe? Sim. Assim, não tive preocupação em pesquisa, como tive com os outros dois. Eu falei, quero só curtir aqui. Escrevi Deu a Louca na Bicharada, que é a história de um menino. Vou usar a experiência que já tenho. Hein? Vou usar a experiência que já tenho. Pois é, assim, eu não tinha aquele rigor, não. Eu tenho que fazer uma pesquisa sobre bullying, sobre, sabe, racismo, ou sobre ancestralidade com o Hadouken, ou sobre África, que eu gosto de fazer, faço isso. Mas eu quero escrever um livro assim, de boa, sem muitas preocupações, que curta de escrever. E aí eu escrevo Deu a Louca na Bicharada, que é o mais despretensioso, mas que eu acho que vai ser dos três o que mais vai agradar. Esses dois agradaram bastante, graças a Deus, mas eu acho que o terceiro vai ser porque é uma fábula. Sim. É uma história de uma criança que conversa com os bichos. É uma criança, um menino negro, que é Dudu, que fala com os bichos, porque ele também eu volto ao tema bullying, né, nesse terceiro. É um menino que tem as pernas fininhas. Sim. E aí ele é abusado, né? Abusam na escola. Perna não sei o quê, perna de passarinho, não sei o quê. E aí ele fica triste, ele perde a voz. Ele se cala. E aí, no sítio da vovó, um belo dia ele acorda e os bichos começam a falar com ele. Então o cachorro fala com ele, o gato fala com ele, fala, mas pera lá, Dudu, por que isso? Sua voz você é tão bacana, eu queria ter pernas compridas como você. O papagaio fala, olha, minha perna como é pequenininha, a sua é comprida, você pode ser um atleta, eu não posso. Sim. E aí isso vai empoderando esse menino, né? E aí, de repente, ele acorda. Aí eu deixo isso solto no livro, né? Foi um sonho. Ou ele acha que ele viveu aquela experiência com os bichos, ou foi um sonho. Independentemente do que seja, as coisas mudam a partir disso. Né? Não, então é uma fábula. E uma viagem até que você não sai, de certa forma, da realidade. Sim. Porque tem muitos tratamentos hoje em dia de crianças que nascem com paralisia, com alguns problemas, que os médicos indicam o uso de animais. Olha aí, pois para desenvolver. Para desenvolver até o menino engatear, até o menino... exatamente. Então, tem muitos tratamentos. Não, eu já tive. Eu passei por um caso em casa, já uma passou? Situação que foi indicado um animal, um cachorro. Tem ecoterapia, né? Trabalha com ecoterapia, pois é. Sim. Então é isso. E assim eu fecho esse pacote com a Mojubá dos três, né? Entrego o que prometi, os 3 livros e aí vou descansar um pouquinho para retomar o outro livro, que é um romance que eu quero lançar ainda esse ano. Projetos não faltam, são muitos. E na pesquisa que eu fiz sobre você, até para conhecer mais, você é do tipo que você vai lá nas escolas e divulga, senta e conversa, Sim, né? É isso que eu acabei de falar. A gente tem uma agenda, a editora tem uma agenda com várias escolas. Porque, eu não disse isso ainda, muitas escolas adotaram os livros. Os nossos livros são adotados como livros paradidáticos em diversas escolas. E aí, nesse bojo, nesse pacote, eu vou para as escolas, vou apresentar o livro, sento no chão com as crianças, Sim. leio para elas e faço vozes, né, faço essa coisa, assim, não sei o quê. E é isso, o despertar do encantamento, porque é muito bacana você ter o livro, mas conversar com quem escreveu o livro. Sim. A criança pergunta, tio, por que você falou? Tio, por que isso, né? É bacana. A gente não teve isso, né? Não. A gente não teve, a nossa geração não teve essa oportunidade de sentar com um escritor, e saber dele, por que você fez esse livro? Por que você escreveu assim? Por que terminou dessa maneira? Então é bacana, eu gosto disso. Eu fico olhando assim, as crianças, o brilho nos olhos, assim, sabe? E elas começam tímidas, e depois já vão ter. E aí eu faço as vozes, eu gosto, aí faço a voz do papagaio, faço a voz não sei o quê, faço a voz do Hadouken, da vovó, aí eles olham assim, aí eles vão se soltando, aí começam a perguntar. E aí que tem um despertar ali, às vezes para eles. É isso aí. Poxa, que bacana, né? Porque é isso, eu acho que, sabe, eu entendo que assim, acho que essa é uma chave importante. Fazer com que a leitura, muitos pais me perguntam, meu filho não gosta de ler, meu filho tem preguiça, não abre um livro, o que é que eu faço? Aí eu sempre digo isso, assim, o livro ele tem que ser encantamento, fascínio, né? Eu preciso encantar. Então, sabe, lê o livro, para um momento, deixa o celular de lá no bocadinho. Sim. Lê o livro, faz uma voz, lê para você também, curte a leitura, porque se você curte, a criança vai curtir ali com você. O momento é muito bacana, viver o momento com o pai, com a mãe, com o tio, com a tia, enfim, seja lá que configuração familiar seja, mas viva o momento.
permita-se viver, fruir essa história com o seu pequeno, assim, faça uma voz, não seja uma leitura mecânica de virar a página, não, mas, sabe, mostre a ilustração, passa o dedo, curta o momento, porque ele vai curtir também, ele vai querer mais, ele vai querer mais, e assim, do grão em grão a galinha enche o papo, diz o ditado, né? Então, de livro em livro, mergulha, descobre, e aí a gente tem aquela coisa da leitura como prazer, não como obrigação.